três daí para fazer um filme. O velho, uma trilogia do clube e as quedas de ondas. Vamos lá, bom dia novamente. Hoje a gente está na nossa terceira aula e a gente vai dar continuidade, né, falando um pouco mais sobre a atuação do psicólogo. Na verdade, hoje nós vamos fazer algumas reflexões críticas sobre a atuação dentro dessa área organizacional. E para isso eu trouxe uma metáfora, né, que eu gostaria que vocês refletissem, tanto os que estão aqui comigo quanto os que estão aí no online. O abacaxi, uma lição de gestão diferenciada. Talvez você já tenha até escutado, né, em algum momento essa metáfora, ou talvez não, mas a gente vai fazer uma reflexão e eu gostaria que você estivesse bem atento a essa metáfora. João trabalhava em uma empresa há muitos anos, funcionário sério, dedicado, cumpridor de suas obrigações e por isso mesmo já com seus 20 anos de casa. Um belo dia, ele procura o dono da empresa para fazer uma reclamação. Patrão, tenho trabalhado durante esses 20 anos em sua empresa com toda a dedicação, só que eu sinto um tanto injustiçado. O Juca, que está conosco há somente 3 anos, está ganhando mais do que eu. O patrão escutou atentamente e disse: João, foi muito bom você vir até aqui. Antes de tocarmos neste assunto, tenho um problema para resolver e gostaria de sua ajuda. Estou querendo dar frutas como sobremesa ao nosso pessoal após o almoço. Aqui na esquina tem uma quitanda. Por favor, vá até lá e verifique se eles têm abacaxi. João, meio sem jeito, saiu da sala e foi cumprir a missão. Em 5 minutos estava de volta. E aí, João? Verifiquei como o senhor mandou. O moço disse que tem abacaxi. E quanto custa? Isso eu não perguntei, não. Eles têm quantidade suficiente para atender a todos os funcionários? Também não perguntei isso, não. Há alguma outra fruta para substituir o abacaxi? Não sei, não. Oi? O patrão pegou o telefone e mandou chamar o Juca. Deu a ele a mesma orientação que dera a João. Juca, estou querendo dar frutas como sobremesa ao nosso pessoal após o almoço. Aqui na esquina tem uma quitanda. Vá até lá e verifique se eles têm abacaxi, por favor. Em 8 minutos, o Juca estava de volta. Eles têm abacaxi, sim, em quantidade suficiente para todo o nosso pessoal. E o seu senhor preferir também tem laranja, banana, mamão. Abacaxi é vendido por R$ 5 cada. A banana está a R$ 8 a dúzia e o mamão R$ 7 o quilo. Acho que eu voltei. Mas como eu disse que a compra seria em grande quantidade, eles darão um desconto de 15%. Aí aproveitei e já deixei reservado. Conforme o senhor decidir, volto lá e confirmo, explicou o Juca. Agradecendo as informações, o patrão dispensou para retomar ao trabalho. Voltou-se para João, que permanecia sentado ao lado, e perguntou-lhe: João, o que foi mesmo que você estava me dizendo? Oi? E aí, você, né? Numa gestão de recursos humanos, já lá na prática, o que você faria, né, com um colaborador diante de você? Porque, assim, a metáfora aqui foi uma metáfora com o patrão, mas às vezes eles também vão com o gestor de pessoas, então também vão com o psicólogo lá na área de recursos humanos. Oi? Para nós, eu tiro o seu gestor, porque o patrão não fica perdendo tempo fazendo isso aí com o de abacaxi. Uhum.
Vamos lá, eu gostaria de ouvi-los, né? Primeiramente sobre essa moral da história, né? Então, a metáfora, ela coloca justamente um colaborador com características muito boas, que está há 20 anos ali naquela empresa. Se ele está há 20 anos, não é porque ele é ruim, não, é porque ele é bom. Mas ele se queixa, né? Ele se queixa de que tem pessoas que estão chegando depois dele e está ganhando mais do que ele. Vou dar aí 5 minutos para vocês pensarem. O que é que você faria? Sai do online. Dá 5 minutinhos aí para vocês pensarem também, tá bom? Se não quiserem falar, não precisa ser os 5 minutos, não, pode ser antes. Acredito que, como o João está há 20 anos, ele não é um empregador qualquer, um empregador muito bom, está ainda há 20 anos na mesma empresa. Só que o Juca, que está há 3, ele está sendo, neste momento, muito mais produtivo que o João. Por isso, faz mais sentido eles, eu não sei se a história só fala que eles trabalham no lugar, então eu não sei se eles estão tendo o mesmo emprego. Mas, neste momento, o Juca está sendo muito mais produtivo que o João. Perfeito. Então, faz muito mais sentido que ele está ganhando muito mais que o João. Perfeito. O Matheus colocou aqui que o Juca está há menos tempo, mas neste momento, aparentemente, de acordo com o que foi contado aí na metáfora, ele está sendo mais produtivo do que o João, né? O João, o patrão falou, vai lá ver se tem meu abacaxi. Ele foi lá e fez isso, como o patrão falou, confirmou lá e tal, mas só isso. Perfeito. Então, o Juca foi muito mais produtivo e quis saber os detalhes. Foi além, né? Foi além. É o que hoje nas organizações se chama de proatividade e que as organizações buscam nos seus colaboradores, né? Então, esse perfil do Juca de chegar no horário, fazer o que for mandado, ser aquele colaborador exemplar, né? Mas no sentido de que precisa sempre estar tendo um direcionamento do que precisa ser feito, ele já foi um perfil muito requisitado no passado, nas organizações passadas, né? Então, por exemplo, as pessoas que estão hoje com os seus 60, 70 anos mais ou menos, são pessoas que viveram nessas organizações que alguns anos atrás, elas queriam sim esse tipo de colaborador, né? Aquele colaborador que fosse obediente, aquele colaborador que chegasse, né, e fizesse aquilo que fosse mandado ali pelo gestor. Mais passivo, Isso, perfeito, um colaborador mais passivo, né? Mas hoje as organizações, elas querem que o colaborador vá além, né? Ela não quer que o colaborador esteja ali somente para fazer aquilo que foi pedido, somente aquilo que foi solicitado. Elas querem proatividade, elas querem que o colaborador, eles façam além daquilo que foi solicitado. João, verifica se tem abacaxi lá para mim. Tem sim, senhor. Ele fez aquilo que foi solicitado. Então, ele fez aquilo que ele foi contratado para fazer, né? Mas se eu quero me destacar, eu tenho que fazer algo mais, né? Porque o João está ali no mediano, no que todo mundo, no que a maioria em geral faz. Eu faço aquilo que eu fui contratado para fazer. Mas se eu quero me destacar, eu tenho que fazer além disso, né? Além do que foi. Exatamente, né? Eu preciso ser proativo. E daí tem, né, os desafios dentro da gestão de pessoas. E eu, enquanto gestor de pessoas, porque o colaborador às vezes vai com o seu gestor imediato, mas às vezes ele vai com o gestor de pessoas. E ele chegando para mim,
como é que eu, né, eu enquanto gestor de recursos humanos, gestor de pessoas, posso contribuir na vida desse colaborador? Quero que vocês me digam. Porque vocês vão... Vamos pegar aqui, neste exemplo, né? Aqui pode ser uma demanda que chegue para você. E aqui você vai precisar intervir. Seja para dar o retorno para essa pessoa, de por que ela não está sendo promovida dentro da empresa e ela não está conseguindo se perceber. Então, perceba que João, ele não percebia por que ele não estava sendo promovido, por que ele não estava ganhando mais. Como que eu vou fazer para os Joãos que chegarem até mim perceberem o que ele precisa fazer para se destacar? É fácil? Pode falar. Como a senhora falou, ele estava 20 anos, ou seja, ele é mais ou menos dessa época do pessoal mais velho, que já está, nesse caso, está muito mais tempo de empregado passivo, e provavelmente a pessoa já se acostumou com esse status quo, diferente do outro cara que teve só 3 anos, que já está nessa nova leva, começou a se acostumar com esse ritmo mais proativo e tal, não vai ser muito fácil. Perfeito. São os desafios, porque dentro da organização eu vou ter pessoas diversas, né? É uma diversidade de pessoas ali dentro. Então, vai ter organizações que eu vou estar com uma pessoa saindo de uma faculdade com 20 anos e vou ter um colaborador mais velho, com um pensamento mais velho, um pensamento que hoje em dia já está ultrapassado, não é o que as organizações estão precisando. Mas se a minha função é promover, né, melhoria de vida, promover saúde, melhoria de qualidade de vida, e meu papel é contribuir para a vida daquelas pessoas que estão ali dentro da organização, dentro do meu trabalho, eu preciso pensar o que eu posso fazer para que meus colaboradores sejam proativos. O que eu posso fazer para que os meus colaboradores percebam do que eles precisam fazer para serem promovidos dentro da minha organização? Isso é meu papel também. É meu papel, às vezes não de uma forma direta, mas às vezes de uma forma indireta, de também estar instrumentalizando o gestor para que ele tenha este papel. Então, para vocês pensarem justamente nesses desafios que vão aparecer, não terão receitas prontas, mas eu tenho que ter versatilidade, rapidez no meu pensamento para saber dar uma resposta a um colaborador. Aqui, teve essa percepção de fazer uma metáfora, mas às vezes a gente não consegue fazer uma metáfora. Mas às vezes eu posso, num treinamento, numa reunião, tá conseguindo falar, por exemplo, do que as organizações estão buscando, e aí eu aproximo sempre também ao que a minha organização busca. Então, eu preciso disseminar dentro da minha organização que as pessoas saibam, né, o que a minha empresa valoriza. Se esta empresa valoriza a proatividade, em algum lugar está escrito, né, seja ou não escrito, mas faz parte ali da cultura da minha organização. Então, eu tenho que fazer esse trabalho, mas as pessoas precisam saber, para eu ser promovido, o que eu, dentro desta organização que eu trabalho, o que eu preciso fazer. É meu papel enquanto gestor de recursos humanos abrir conscientização para essa pessoa, para ela investir na carreira dela. É meu papel falar do que hoje as organizações buscam, do que elas não buscam mais. E isso sempre com muita habilidade, porque não pense que quando uma pessoa chega lá no gestor de RH, eu vou poder falar abertamente ou claramente. Eu vou ter que ter formas e formas de falar. Saber chegar ao ponto
com aquela pessoa, porque algumas pessoas eu vou poder falar de uma forma direta, outras não, eu não sei de que forma que vai chegar até ela, não sei de que forma que vai interpretar. Então, é essa habilidade que nós temos que ter entre o perceber aquela pessoa e que intervenção eu vou fazer. Meninas aí do online, estão me ouvindo? Segundo o Espectro, ele faz uma afirmativa sobre o objeto de estudo da psicologia organizacional. O que é que nós, enquanto psicólogos, dentro de uma organização, o que é que a gente vai ter enquanto objeto? Qual é a minha forma, né? O que é que eu vou buscar ali dentro daquelas pessoas que estão ali para que eu possa desenvolver o meu trabalho? Então, na área da psicologia organizacional, se refere ao desenvolvimento das pessoas e à aplicação de princípios científicos no ambiente de trabalho. Então, por exemplo, se eu pego essa primeira parte da definição do espectro de desenvolvimento das pessoas, esse meu colaborador que está ali há 20 anos fazendo a mesma coisa, será que está tendo uma área de gestão de pessoas que está trabalhando nesse desenvolvimento? Né? Então, é algo para a gente refletir. De que forma está sendo trabalhado esse desenvolvimento? Está sendo de uma forma efetiva? Porque, às vezes, eu posso pensar, digamos, eu vou atuar dentro da área de gestão de pessoas e eu posso atuar que eu vou aplicar treinamento X, eu vou aplicar treinamento Y, e aí eu estou fazendo treinamento e está tudo certo. Não, né? Não está tudo certo, porque não adianta eu fazer treinamento por fazer treinamento, por eu achar que aquele treinamento é o que as pessoas estão precisando. Ou então o inverso, né? O gestor da empresa, ele vai com o gestor de pessoas e fala assim, olha, a gente está precisando fazer treinamento de tal coisa. Eu estou querendo que as pessoas aqui fiquem mais motivadas. Bora fazer um treinamento de motivação? Isso são coisas que não vão funcionar. Porque o primeiro ponto para que uma ação da área de gestão de pessoas ela funcione, eu primeiro preciso saber fazer uma pesquisa, fazer um diagnóstico para pensar exatamente, né, se aquela ação é a mais eficaz para aquele problema que naquele momento está aparecendo. Então, vamos fazer um treinamento para motivar as pessoas. Isso não é solução. Primeiro eu tenho que identificar qual é o problema. As pessoas estão desmotivadas? Pelo que as pessoas estão desmotivadas? Para isso eu preciso ouvir as pessoas da minha organização, para entender o porquê elas estão desmotivadas. É a liderança. Oi? Ele está desmotivado, ele está há 20 anos ali e não foi promovido. Está desmotivado. Né? Se a gente pega o caso do João, ele está com uma desmotivação. Mas o que leva João a estar desmotivado? É porque ele não foi promovido. A empresa então tem que promover ele. Fácil, né? Mas essa é a solução, será? Se a gente fala que estar dentro de uma organização é alinhar os objetivos pessoais daquela pessoa com os organizacionais, então, o que era esse alinhar? É entender as duas necessidades. Seria fácil eu falar, então vamos promover o João, mas aí a necessidade da organização não estaria sendo atendida, porque o que ela quer é esse colaborador proativo, o João não está sendo proativo. Então, não é esta a solução de imediato, mas também deixar o João como ele está, eu não estou trabalhando o desenvolvimento para que ele chegue no que ele almeja. Ele quer ser promovido, ele quer ganhar mais. Para ele chegar lá, ele precisa se desenvolver. Então, eu posso atuar nesse desenvolvimento do João, seja
chamando ele e orientando de cursos que ele possa fazer ou de processos de desenvolvimento, que desenvolvimento necessariamente não é curso. Curso contribui, mas são várias outras coisas, né? Pode ser um processo de psicoterapia, pode ser um processo de coach, pode ser um treinamento, pode ser reuniões, né? Pode ser feedbacks. Existem várias ferramentas que possibilitam alguém se desenvolver. Então, eu posso fazer, por exemplo, feedbacks com esse colaborador para que ele tenha o quê? A percepção de por onde ele pode começar a fazer, a trabalhar esse desenvolvimento dele. Ele se desenvolvendo, melhorando essa competência dele, né, de ser mais proativo e poder contribuir mais para a organização, além do que ele já faz, a organização estará sendo atendida naquilo que ela quer e ele também, porque aí a organização vai conseguir ver o resultado que o João está dando. Né? Então é isso, né? É a gente sempre pensar que as causas, elas não são tão, não é fácil, mas tão aparente como a gente imagina, né? Porque a gente vai estudar as áreas as ferramentas, né, de atuação da gestão de pessoas. Então, não é porque eu vou conhecer as ferramentas de atuação que é isso que já vai resolver. Não, eu sempre tenho que passar pelo meu olhar de pesquisador. Eu não posso esquecer que sou um psicólogo, não posso esquecer que eu sou alguém que está ali com o intuito de investigar para encontrar as respostas. Que nós, assim como na clínica, nós também não temos as respostas, né? Nós vamos auxiliar para que a pessoa encontre ali as respostas, né? Nós somos o instrumentalizador, o facilitador, a gente está ali para investigar, a gente está ali para descobrir. Dentro de uma organização, eu também não tenho a resposta pronta. Eu estou ali para conhecer aquela organização e descobrir juntos, né, que ferramentas nós vamos utilizar para estar auxiliando aquela organização, tá? E a aplicação de princípios científicos no ambiente de trabalho, sobretudo, não atua diretamente sobre os problemas emocionais ou pessoais, uma vez que essa atividade pertence ao domínio da psicologia clínica. E daí a gente precisa entender que a gente não atua no sentido de fazer psicoterapia. O psicólogo organizacional, ele não vai fazer psicoterapia dentro da organização. Mas isso não quer dizer que eu não vá atender um colaborador para poder compreender o problema dele. Eu vou, e a gente tem muita demanda. Né? Então, mas não é o foco, e eu não vou fazer a psicoterapia. Eu vou fazer um atendimento para entender o que está acontecendo, para que eu possa encaminhar. Eu não posso também só... O gestor me disse que a pessoa está passando um problema, não está isso, então encaminha para um psicólogo lá fora, para o colaborador fazer uma psicoterapia. Não é isso. Primeiro eu tenho que escutar e identificar exatamente se é uma demanda de psicoterapia, que às vezes não é uma demanda de psicoterapia, às vezes é uma outra coisa que a pessoa está passando, que se eu escutar e eu entender qual é o problema, eu vou poder orientar, né, para que essa pessoa possa encontrar o caminho daquilo que ela precisa. E atuar dentro da organização também é muito fácil, porque eu não vou estar lidando com aqueles assuntos meio difíceis, né, da clínica, como negócio de suicídio, negócio de doença mental, né, uma coisa mais fácil, mais motivação, mais felicidade, né, às vezes a gente tem essa visão dentro da organização. Oi? Motivação nem sempre vai ser a resposta e nós trabalhamos sim com adoecimento dentro de uma organização. Motivar o João, ficar igual o Gil, vai deixar ele totalmente proativo igual o Gil. Isso é muito legal aí, Matheus, né? A gente não vai colocar ninguém igual a ninguém. Cada um ele vai ter o seu diferencial. Isso que é importante a gente ter essa percepção também, né? Não é porque, digamos, o João não é proativo igual o Juca, que ele também não seja um bom colaborador. Ele também é, né? E aí o João também vai servir para funções que às vezes o Juca não serve.
E o Juca vai servir para funções que o João não serve, que aí a gente está falando do quê? De alinhamento de perfil. Não é que alguém não serve ou não é bom para trabalhar ou num determinado cargo. É perfil, né? Então, nós temos perfis que são mais correlatos a determinado jeito de ser. Então, digamos, se eu penso numa vaga de vendedor, que a pessoa precisa ter habilidade de comunicação, ela precisa gostar de trabalhar como é que fala? Coisas fora da rotina, não é a palavra? Demandas novas todos os dias, digamos, né? Uma área de vendas todos os dias é uma coisa nova. Ela trabalha com novidade, ela não trabalha com rotina, né? Ela trabalha com o diferente. E aí eu coloco, por exemplo, digamos que o João tem um perfil de ser uma pessoa que gosta de rotina, que valoriza a rotina. E eu colocar ele numa função que não tenha nada a ver com esse perfil dele, vai ser chave para deixar o João desmotivado, porque aquela função vai estar todo dia exigindo muito dele. Não faz parte do perfil dele, enquanto pessoa, lidar com a novidade, né? Então, a gente ter essa compreensão. Para isso, uma boa entrevista e uma aplicação de testes nos dá indícios de como é o estilo de personalidade daquele colaborador, como é que ele pensa, como é que ele funciona, e poder alinhar isso à função, né? Então, pessoas analíticas, elas têm as funções que, em geral, elas gostam de desenvolver. E os testes nos dizem, inclusive, quais são essas funções. Né? As pessoas que não são analíticas, que são comunicativas, que são proativas, elas têm outras funções. Então, percebam o que eu preciso ir de fundo, que tudo está relacionado, que às vezes a gente acha que é só eu fazer a seleção, que isso não tem a ver com motivação. Também tem a ver, porque uma coisa vai estar influenciando em outra. Então, é aquilo que a gente falou na semana passada, do nosso pensamento sistêmico, né? De entender essa organização como um todo, e essas pessoas que estão ali também, elas precisam, né? A gente precisa entender esse todo delas que estão ali, tá? Sim, eu estava falando dos problemas, né? Acho que aí dentro da área organizacional, por exemplo, eu não vou precisar lidar com determinadas demandas de clínicas. Né? Eu digo assim, que nós precisamos estudar tanto quanto, só que são olhares diferentes. Mas a gente precisa entender, inclusive, de coisas que acontecem na clínica. Porque, por exemplo, suicídio. Se eu imaginar que suicídio só acontece na clínica, eu estou completamente equivocado. Suicídio também ocorre dentro da minha organização. Exatamente. Né? O João pode ficar tão desmotivado que pode pensar em suicídio, ou o João pode estar passando um problema lá na casa dele e trabalhar na minha organização e pensar em suicídio. Né? O João pode estar dentro da minha empresa e por um descuido sofrer um acidente de trabalho e vier a óbito. Né? Então, são situações que são bem delicadas. Cada caso é um caso, né? Como a senhora falou, quando um psicólogo vai para a organizacional, ele pensa, não vou ter dificuldade de uma pessoa específica, ou quando eu tenho que escrever um problema na escola, mas vai ter casos assim que podem ser tão específicos e difíceis quanto uma pessoa que está pensando em suicídio na clínica. Exatamente. Pode alguém te chegar lá na organização e procurar o RH, né, de alguém que está pensando em se matar. Ou o colega ficar sabendo e falar. São situações que acontecem, né? O ambiente de trabalho, a gente lida muito com o processo de adoecimento com relação ao trabalho, né? Então, a gente vai ter um artigo, inclusive, que a gente vai discutir sobre esse processo de adoecimento com relação ao trabalho, né? Então,
ansiedade, depressão, síndrome de burnout, são transtornos de estresse pós-traumático, são situações extremamente comuns dentro do âmbito organizacional. Isso vai afetar a produtividade desse empregado. Vai afetar a produtividade desse trabalhador, né? Vai afetar a qualidade de vida dele, né? Então, vai afetar os dois lados. Ele não vai estar ali feliz, porque ele não vai estar trabalhando, ninguém trabalha doente feliz, né? Não vai estar dando o resultado que aquela organização precisa. Então, para a gente entender que tudo vai estar ali relacionado, que eu vou precisar ter bastante conhecimento científico, então eu preciso estudar muito. Em qualquer área que eu me proponho a trabalhar, eu preciso estar sempre me atualizando, sempre estudando e voltado àquelas áreas de atuação, tá? Luto. Vou ter colaborador que vai perder ente familiar. Ele vai ter 2 ou 3 dias para não ir ao trabalho, mas ele voltou ao trabalho e ainda não está bem. Se do 3 dias que eu sou, teve um parente que eu amava muito, ele morreu e acabou. Sumiu da minha vida. Ele perdeu a mãe e vai ter 3 dias, né? E aí a gente tem que cumprir lá a legislação que fala 3 dias de folga. E aí o RH vai estar lá, né? Em alguns momentos, ele vai ter que voltar, dependendo de como é a minha organização. Tem organizações que são mais flexíveis, tem organizações que não, né? Mas existe uma legislação a ser cumprida, onde o colaborador ele não vai fazer o que ele quer. Vai continuar vivendo, continuar trabalhando na mesma empresa, continuar sustentando. O que eu posso fazer para contribuir com esse luto, né? Eu preciso entender do luto. Não é porque eu não estou na clínica que eu não vou estudar luto. Eu estou dentro da organização, eu também preciso estudar luto, eu também preciso estudar suicídio, eu também preciso estudar adoecimento psíquico. Pode estar em locais diferentes, na escola, no trânsito, na organização, mas são tudo pessoas. São tudo perfeito. São todas pessoas e todas essas temáticas envolvem onde essas pessoas estão. Seja dentro de uma organização, seja dentro de uma clínica, seja dentro de uma organização. Então, o nosso conhecimento, ele é o mesmo. O que vai diferir é a nossa forma de atuação. Perfeito? Então, a gente sai do RH operacional ao RH estratégico. Professora, e o que é, então, essa história de RH operacional? O que é essa história de RH estratégico? Na semana passada, quando a gente estava falando lá da história... Bom dia. Tudo bem? Oi, Junado, tudo bom? Bom dia. Como é que tá? Tudo bom? Tudo bom. E aí? Tudo tranquilo. Aqui É? Que bom. Precisava conversar com você mais uma outra hora, te ligo. Tá bom. Tá bom? Tá bom. E aí, como tá a aula? Boa? Tá ótimo. Dia de voltar. segunda é puxado, até 12h40 e tem intervalo do almoço, aí volta à tarde. Tá bom, tchau. Sinaldo estudou aqui conosco. Acho que tem uns 2 anos que ele se formou. Não estava nem reconhecendo de máscara. Então, o que é o RH operacional? Semana passada nós estávamos falando da história, né, de como foi que iniciou a psicologia organizacional aqui no Brasil. Então, nós tivemos uma grande inserção dentro das organizações com o processo de industrialização, conforme nós havíamos falado. E nós também sempre trabalhamos muito da forma do João, né? Ou seja, uma caixinha do que a gente precisava cumprir, tá? Então, o RH, ele já foi, no passado, um RH cumpridor de normas.
cumpridor da CLT. O que é a CLT? É a consolidações das leis trabalhistas, né? Então, é a legislação dentro da área do trabalho que a gente precisa conhecer, tá? Quem for atuar dentro da área de gestão de pessoas precisa conhecer, tá? Sobre direito trabalhista, em específico, precisa estudar a CLT. O que é a CLT? É dita as regras do que os colaboradores podem e o que eles não podem. O que é direito deles e o que é dever dele dentro de uma organização. Embora, né, a legislação hoje em dia já esteja bem mais flexível, em especial aí depois da vinda aí do Bolsonaro, que inseriu várias modificações na CLT, mas ela ainda existe a legislação trabalhista, que eu preciso conhecer, eu preciso dominar e eu preciso estar sempre atualizado, porque ela muda todo dia. Então, se eu trabalho dentro da área da organização, eu preciso estar acompanhando essas modificações da legislação trabalhista, tá? É o caso desse João, que não conseguiu acompanhar as mudanças. Exatamente, o João não conseguiu se acompanhar as mudanças. E assim somos nós na nossa profissão. Se eu saio da minha graduação e não continuo estudando, não continuo me atualizando, eu vou ficando para trás com os novos psicólogos que vão surgindo no mercado, porque a profissão ela está em constante atualização, ela está em constante crescimento. E o que eu aprendi hoje aqui na faculdade, daqui a um tempo não vai mais funcionar e eu preciso me atualizar. Senão eu passo a ser um colaborador obsoleto, um psicólogo obsoleto, né? Eu preciso estar sempre... O cara discordava com essa agora, então 10 anos atrás você não tinha isso. Exatamente, perfeito, né? Então a gente precisa estar se atualizando. Então o RH operacional, ele era um RH que fazia folha de pagamento, ele era um RH que estava ali dentro da organização para verificar se o colaborador chegou no horário, se ele saiu atrasado. Esse RH que ele comentou na aula passada, né? Foi quando começou a ter estruturar. Isso, o RH tradicional, tá? Hoje, né, a gente já está nessa vertente do RH estratégico, tá? Onde o RH de hoje, ele não pode ser aquele RH cumpridor de normas. Ele precisa ser igual o Juca, né? Ele precisa ser proativo, ele precisa de entender do negócio daquela organização que ele trabalha. Ele precisa saber opinar, né? Ele não pode entender só de pessoas, ele precisa entender do negócio, do que faz aquela organização, tá? Então, ele precisa sair do operacional, do tradicional e ser estratégico, que nada mais é do que ser proativo e de que está antenado às coisas que estão acontecendo e entender daquela organização como um todo, e não entender somente de gestão de pessoas, ok? As características da gestão de pessoas, né? Multidisciplinariedade. A gestão de pessoas requer conhecimentos de diversas áreas e, por isso, deve ser composta por profissionais com diferentes formações e que estejam dispostos a ter um olhar multidisciplinar sobre a realidade organizacional. Justamente porque dentro da organização eu não vou estar lidando somente com a área de gestão de pessoas. Eu preciso entender um pouco da área trabalhista, que aí envolve direito trabalhista, que aí envolve contabilidade, né? Eu preciso entender de medicina do trabalho, saúde e medicina do trabalho. Preciso entender como funciona um SESMIT dentro da organização, o que é o médico do trabalho, o que é o segurança do trabalho, o que é engenheiro de segurança do trabalho, o que isso tem a ver com a gestão de pessoas, no que isso vai contribuir na saúde do trabalhador. Então, eu tenho que ter esse olhar que todas essas vertentes, todos esses profissionais, eles trabalham ali por aquele colaborador. Seja o psicólogo, seja o administrador, seja o médico do trabalho, seja o técnico de segurança, são as profissões
que a gente vai trabalhar em conjunto, né? O RH ele vai... Oi? Uma cooperação. Isso, uma cooperação. E eu preciso ter essa relação com essas outras profissões que estão dentro do trabalho, estão dentro da organização, ok? Hoje trabalhamos na perspectiva consultiva, né? De que o gestor de pessoas ele é um consultor. O que quer dizer isso, tá? No passado, né? E aí a gente vai falar do RH operacional, do RH tradicional, ele era o gestor de pessoas. Ou seja, ele que tinha o controle de tudo, né? Das faltas do colaborador, da chegada e da saída do colaborador, de qual era a necessidade de treinamento daquele colaborador. Ele não desenvolvia o gestor, né? O gestor ele já é gestor, ele é que manda, eu obedeço o gestor. O RH estratégico, ele tem uma visão de que ele é um consultor. O que quer dizer isso? Ele quem orienta aquele gestor. Aquele gestor, ele não entende de pessoas, porque muitos deles vieram de outras áreas que nem sequer tinham uma disciplina de gestão de pessoas. Então, quem entende de pessoas sou eu, mas é minha obrigação instrumentalizar esse gestor que não entende de gestão de pessoas. Por quê? Isso. Porque quem é o verdadeiro gestor de pessoas? É ele lá que tem a equipe dele, é o gestor de vendas que tem a equipe de vendas, é o gestor administrativo que tem a equipe de administrativo, ou sou eu que estou lá na minha salinha e que sou o gestor de todo mundo? Imagine, né, uma área de gestão de pessoas, e aí vamos pensar lá, 400 colaboradores, o psicólogo, pode ser que ele tenha um estagiário e mais uma analista, vamos pensar. Ele vai dar conta de estar em todos os lugares e de todas as equipes, de controlar tudo? É muita coisa, né? Então, o trabalho do gestor de pessoas, ele ocorre por meio dos outros gestores. Então, o gestor de pessoas, ele é o quê? Ele é o orientador, ele é o consultor desses gestores, né? Ele quem precisa ter a gestão da equipe é o gestor daquela equipe. Eu, gestor de RH, vou gerir esses outros gestores. Então, eu vou instrumentalizá-los com relação à gestão de pessoas, como ele pode, por exemplo, desenvolver a sua equipe, como ele pode perceber o que a equipe está precisando em termos de capacitação, ele pode resolver conflitos. Para isso, eu preciso a gente não é estratégico. Quando a gente é estratégico, a gente delega. A gente não fica amarrado em fazer tudo. A gente instrumentaliza aquela pessoa para que aquelas pessoas possam fazer, né? Isso é delegar, isso é gerenciar, isso é gestão. Então, o gestor de pessoas, hoje, nessa visão estratégica, ele atua dessa forma, de uma forma consultiva, tá? Ele precisa ter sensibilidade socio-organizacional. Ou seja, a área de gestão de pessoas precisa ter escuta ativa aos problemas da organização, às necessidades dos gerentes e aos anseios dos colaboradores. Isso aqui é muito importante. Olha, 3 coisas bem importantes aí.
os problemas da organização, as necessidades dos gerentes e os anseios dos colaboradores. Então, vamos pensar, o que é anseio do colaborador? Querer ser promovido, querer ser valorizado, querer ganhar mais, né? São exemplos. E são os anseios, são as demandas dos colaboradores. Quais são as necessidades do gestor? Gerir a equipe, resolver conflitos, ter produtividade da sua equipe, são exemplos, tá? E quais são problemas da organização? A organização está perdendo cliente, a organização está tendo prejuízo ao invés de lucro, são exemplos, tá? Então, o meu trabalho enquanto gestor de pessoas, ele precisa agir em todas essas esferas, né? Eu preciso ter um olhar que vai contribuir com tudo. Não é só no anseio do colaborador, que às vezes a gente acha que o seu gestor de pessoas é eu trabalhar somente para resolver os anseios do colaborador. Só identificar a necessidade dele, vou lá e faço, e aí a empresa não faz, aí eu justifico meu trabalho que eu não faço porque a empresa não tá me dando condições. Um exemplo, né? Vamos pegar o mesmo caso lá do João. O João tem uma necessidade de ser promovido, né? Então, se eu sou um gestor de RH com um pensamento tradicional, né, eu vou à organização falar com o gestor máximo lá da organização para promover o João, né? E aí ele disse que não, porque a empresa não está podendo ter esse custo de dar uma promoção, um exemplo, tá? E aí, então, eu justifico que eu não faço o meu trabalho porque a empresa não está dando condições para eu desenvolver o meu trabalho. E aí fico por isso mesmo, tá? Isso é muito comum dentro da área da organização e é algo que a gente não pode fazer. Porque se o meu compromisso é estar contribuindo na vida das pessoas, à medida que eu faço isso, eu não estou contribuindo. Se eu tenho pouco domínio teórico, pouco domínio técnico, eu também não vou conseguir convencer o meu o dono da empresa ou o gestor máximo dessa empresa com as intervenções de gestão de pessoas. Então, eu preciso mostrar para o gestor no que essa ação da área de gestão de pessoas vai efetivamente contribuir para a organização. Então, digamos, a empresa está perdendo clientes. Eu preciso entender pelo que ela está perdendo clientes, fazer um diagnóstico, entender exatamente quais são as causas. Digamos que uma das causas seja que essa perda de clientes seja pela forma com que esse cliente está sendo atendido, né? E aí eu vou ter que pensar em estratégias para reter cliente, melhorar esse atendimento. Para isso, a empresa vai precisar investir, né, digamos, vamos pensar aqui em algo bem básico, só para clarificar a ideia. Vamos pensar num treinamento, um exemplo. Mas para eu justificar o tal treinamento, o investimento naquele treinamento, eu preciso mostrar para a empresa no que aquele treinamento realmente vai auxiliar. No que ele vai trazer de benefícios. E como é que a gente faz isso, professora? Tem como mensurar isso? Tem. Né? Justamente no passado, se tinha uma visão de que as ações de gestão de pessoas não tinha como mensurar. E aí era tudo muito subjetivo, né? Vamos fazer um treinamento que vai melhorar a motivação, que vai melhorar o atendimento, que vai melhorar não sei o quê, mas efetivamente nós não conseguíamos dar resultados no sentido mensurável, mostrar em números para a organização que realmente o nosso trabalho, né, ele traz algum resultado. Hoje já existem os indicadores de RH. Então, a gente já consegue mostrar para a organização, numa ação,
como que a gente pode dar esse retorno do investimento que a empresa faz, tá? Se eu tenho um RH estratégico, todas as minhas ações, elas serão pensadas em estar dando resultado que possa ser comprovado, né? Que possa ser mensurado, que a organização consiga ver aquele resultado e não seja algo apenas subjetivo. Ah, melhorou, mas não consegue dizer como que melhorou. E como é que eu vou fazer isso? Sempre em pesquisas, né? Traçando os indicadores, quais são os indicadores que eu vou colocar para os meus treinamentos e eu consiga mostrar em números para a organização. Então, hoje o RH, ele consegue ter mais valorização dentro das organizações por conta disso, né? Desde que né, isso vai estar muito também com o meu papel enquanto psicólogo, que estou ali naquela organização, e para isso eu preciso dominar, né, saber do que eu estou fazendo, saber do que eu estou falando, para que eu possa realmente conseguir mostrar isso para a organização. Tá? Então, eu saia daquele pensamento de executor de tarefas para realmente ser alguém estratégico ali dentro daquela organização. Tá? Para isso, bastante estudo, muito estudo para que a gente consiga realmente ser estratégico dentro da organização. As organizações modernas, elas têm consciência que dependem das pessoas. Então, as organizações já entenderam que o diferencial delas são as pessoas e que sem as pessoas elas não funcionam, tá? Cabe à gestão de pessoas criar as convergências. As pessoas atingem seus objetivos através das organizações e vice-versa, né? A organização também atinge os seus objetivos por meio das pessoas que estão ali dentro. Então, por muito tempo, as organizações elas tinham aquele pensamento de que elas eram o máximo, que as pessoas é que dependiam delas, né? Mas hoje a gente já sabe que não é um mais e outro menos, que a gente precisa trabalhar em parceria. As pessoas precisam das organizações e as organizações precisam das pessoas. Qual é o risco da organização não investir em gestão de pessoas? Alguém? Oi? Mais confusão dentro das equipes, mais divergências. Menos rendimento. Perfeito, né? É exatamente isso, né? As empresas que não investem em gestão de pessoas, elas não é que elas vão deixar de existir, elas existem, mas em geral elas têm muitos problemas que organizações que investem em gestão de pessoas não têm. E se eu estou dentro da organização tendo problemas, eu também estou perdendo dinheiro. Então, investir em gestão de pessoas, como o nome diz, é investir, não é gasto. Porque ela vai estar destinando um dinheiro para essa gestão de pessoas, né, para as ações de gestão de pessoas, mas em consequência ela vai estar tendo menos problemas. Se ela tem menos problemas, ela vai ter menos gastos, né? Então, vamos pensar num aqui de rotatividade. O tempo que a empresa leva para selecionar alguém, o tempo que ela está pagando hora extra para alguém enquanto tá sem vaga naquela função e ela está pagando hora extra para outro para fazer aquela atividade, ou deixando esse colaborador sobrecarregado, desmotivado, insatisfeito com essa sobrecarga que ele está assumindo enquanto essa vaga que não foi preenchida, que está vago, né? Então ele vai gastar
Hora extra, vai gastar com tempo de seleção, vai gastar investindo em treinamento dessa pessoa. E aí ela fica lá 2, 3 meses, pede para sair. Aí outro processo seletivo, outro custo. Aí ela vai ficar lá. Muitas empresas entram em falência por não saber gerir as pessoas, né? Então, a gestão de pessoas, ela está lá para fazer a empresa funcionar e da melhor forma, tá? Então, a gente precisa entender que gestão de pessoas, ela é investimento, ela não é custo. Para isso, eu preciso saber conversar e dialogar com esse gestor, porque não pense que é tudo só flores, né? Então, gestão de pessoas ainda está ganhando espaço. Nós também ali estamos num papel de funcionário, de colaborador daquela organização, mas eu não posso estar ali, porque eu sou funcionário, tudo que a empresa mandar, eu vou fazer. Não, porque aí eu vou deixar de fazer o meu papel. Lembre-se, as empresas não querem também pessoas que só digam amém, né? Eu preciso fazer o meu papel. Qual é o meu papel enquanto psicólogo dentro de uma organização? É resolver problemas. Então, eu preciso dar soluções para a organização, eu preciso convencer. Vai ter momentos que eu vou solicitar algo e a organização vai dizer não. Mas eu preciso argumentar o porquê desse não, né? Tentar mostrar os benefícios daquela ação que eu estava querendo fazer, que a empresa está dizendo não. Né? Eu preciso saber negociar, eu preciso ter essa habilidade de argumentar e de mostrar os benefícios. Mas mesmo assim, com toda essa habilidade, é não. Ok. Mas numa próxima oportunidade, eu tenho que continuar no meu papel de conscientização e de mostrar isso para a organização. Porque se eu levei o não e eu me calo, eu deixo de fazer o meu papel de ser um transformador ali dentro daquela organização. Ser transformador não é ser um guerreador, tá, gente? Eu preciso, lembre-se que eu preciso ter habilidades de lidar com as pessoas, de lidar com os gestores dessa organização. Então, se a gente faz guerra, a gente não consegue, como é que fala? Negociar, né? Então, eu preciso desenvolver habilidades de negociação. Porque hoje Tá? não vai ficar nem um pouco feliz quando o cara fazer isso com o filme. Uhum. Ok. Mas eu preciso saber negociar com o João. João, ó, eu não posso te dar uma promoção agora. Por isso, por isso, por isso. Mas o que a gente pode fazer, João? Né? Você tem excelentes qualidades. Se não tivesse, você não estava aqui há 20 anos, mas a organização hoje está precisando disso, disso e disso de você, João. O que a gente pode fazer? Vamos pensar junto no que a gente pode construir, no que a gente pode fazer para que você comece a fazer isso aqui que a organização está precisando que você faça e você, no momento, ainda não consegue entregar. E aí a gente joga a responsabilidade para o João pensar. Porque não adianta eu dizer para ele o que ele precisa fazer, se ele não tiver a consciência, ele sai da porta do RH, esqueceu a história e ele não vai fazer. Então é a mesma coisa que a gente faz na clínica, que a gente joga o nosso cliente para pensar e joga. Hã? A gente vai estar lá, mas ele vai ser o principal da mudança. Ele que vai ser o agente principal da mudança e ele precisa querer mudar. Assim como na clínica ele precisa querer mudar, na organização também. Porque se por acaso tiver outro empregado que tenha o mesmo problema do João, e você tão proativo, as mesmas estratégias que o João ser uma pessoa mais proativa não serão o mesmo para o outro cara. Exato, não serão as mesmas. Né? Eu vou entender que aí eu preciso utilizar a minha escuta, né? Para identificar as causas, mas eu nunca vou ter receitas. Colaborar pouco, falar sobre a vida pessoal dele e tal, que nunca vai ser o foco.
organizacional, mas ainda nos pontos para chegar a esse ponto principal da produtividade dele. Perfeito, né? Então, a gente precisa ter essa visão, né? Então, mesmo na organização, a gente não vai dizer, a gente vai fazer a pessoa pensar, a gente vai fazer ela refletir. Porque se a gente diz o que ela precisa fazer, é igual dieta, né? A gente sabe como é que a gente quer emagrecer, mas a gente consegue fazer dieta, né? Precisa ter aquela virada de chave para eu me conscientizar valendo, para eu ter a disciplina, né? Não adianta eu ter a receita, eu vou lá no Google, pego a receita e tenho que seguir. Ninguém segue, porque a gente precisa da conscientização, né? E dentro da organização é a mesma coisa. Tá precisando, Matheus? Perfeito. Na coxinha, no pastel, né? É altruísmo isso. Vamos lá. Fazer cumprir a estratégia organizacional. Normalmente acontece na execução dos planos táticos de RH. Então, a gestão de pessoas, ela está ali, a organização, ela existe, né, através de um planejamento estratégico, né? Toda organização, ela tem um planejamento, o que ela vai fazer, né? Por que caminhos ela vai seguir, né? Eu, leigo, posso achar que a organização ela não tem um pensamento, não tem um planejamento, ela tem, né? Ela tem um planejamento e eu preciso, gestor de RH, eu preciso conhecer este planejamento para que as minhas ações de gestão de pessoas estejam alinhadas de uma forma estratégica com esse planejamento da minha organização. Então, digamos, vou pegar aqui um exemplo. A organização tem uma visão de, sei lá, daqui a 5 anos ela ser a maior aqui do estado, um exemplo, tá? Só para a gente começar a pensar. Tá lá no planejamento dela, né? Daqui a 5 anos, é uma visão dela daqui a 5 anos, onde é que ela quer estar, né? Onde é que ela quer chegar. Ela quer ser a maior do estado. Quais as minhas ações de gestão de pessoas eu tenho que fazer para ajudar esta minha organização a ser a maior do estado daqui a 5 anos, né? Eu tenho que pensar nisso, tá? Então, tudo aquilo que eu for planejar dentro das minhas ações de gestão de pessoas, elas precisam estar alinhadas e estar sendo planejadas e pensadas junto com esse planejamento da organização, para que eu não esteja fazendo ações por fazer, sem ter uma visão, sem ter um foco e não chegar a lugar nenhum. Tá? É igual a gente querer fazer uma faculdade e a gente não ter o foco com exatamente o que eu quero fazer com a minha faculdade, com o que eu quero trabalhar. Então, eu acabo não tendo um direcionamento, eu acabo não tendo um foco para chegar lá onde eu quero. Se eu tenho um foco, eu vou fazer as ações para chegar lá. Se eu não tenho, eu vou estudando de tudo, vou fazendo um círculo e vou patinando, não chego a lugar nenhum. Assim se eu estou dentro de uma organização e não entendo qual é o objetivo daquela organização, qual é a visão dela, onde é que ela quer chegar. Aí as minhas ações de RH vão ser desalinhadas, eu vou fazer coisas que não estão aqui, alinhadas, e não vai levar as pessoas a lugar nenhum, não vai contribuir em nada nesse objetivo daquela organização. Tá?
Então, a gente precisa ter um dimensionamento do quantitativo de pessoal necessário para novos projetos ou expansão da organização. O que é isso, né? Se a organização ela tem um objetivo, tudo dela precisa ser planejado, inclusive os custos das pessoas ali dentro. Folha de pagamento, em geral, é o maior custo dentro de uma empresa. Ela sempre tem os custos fixos, né? Então, todo mês ela tem que pagar os salários daquele colaborador. Em geral, folha de pagamento equivale a 60% de um custo de uma empresa. Então, eu preciso entender de custos. Preciso entender de quanto é que custa a folha do departamento pessoal da minha organização, que está ligado ali dentro da gestão de pessoas. Preciso entender quanto vale o João, quanto vale o Jucas em termos financeiros, quanto eles estão, quanto a empresa investe neles para eles darem o resultado. Eu não posso contratar porque eu acho que precisa de 5 atendentes. Eu preciso entender exatamente, né, o custo, quanto que vale 5 atendentes e por que exatamente são 5 atendentes que vai ser necessário ali para a minha organização. Tá? Então, a gente precisa ter esse dimensionamento de pessoas que são adequadas àquela quantidade que são necessárias, nem mais e nem menos. Porque se tiver pessoas de menos, as pessoas vão estar trabalhando ali sobrecarregadas. E vai vir trocentos mil problemas, né? Se tem pessoas demais, as pessoas estão trabalhando ali tranquilas. Mas a minha organização vai estar tendo custo, né? Então, precisa estar sempre fazendo as análises. Mapeamento das competências organizacionais e individuais. Isso aqui é importante, né? A gente saber quais são as competências que a organização precisa precisa que as pessoas tenham, tá? Eu acho que ela precisa de comunicação, de relacionamento interpessoal, de proatividade, de não sei o quê, de não sei o quê. Isso são competências gerais, né? Eu não posso ir pela moda, né? Porque estão dizendo que precisa ter essas e essas competências. Não, eu preciso entender para o negócio da minha organização o que efetivamente as pessoas precisam ter de competência para trabalhar ali dentro. E essas competências também variam, né? De departamentos para departamentos. Oi? Nem todas as empresas têm competências semelhantes. Não, né? Às vezes tem umas até que se assemelham, parecidas, mas nem sempre serão as mesmas. Vão modificar, né? E daí, para eu fazer uma contratação, eu preciso entender quais são as competências organizacionais que a minha organização precisa e quais são as competências que as pessoas precisam ter para trabalhar ali dentro. Para isso, eu preciso fazer um mapeamento, entender, estudar, para que sejam realmente coisas ali dentro do perfil que vá trazer um retorno. Definição dos planos de desenvolvimento e captação externa de pessoas com competências. Então, planos de desenvolvimento. Eu preciso planejar. O que vai ter ao longo do ano em termos de desenvolvimento? Qual é o planejamento? O RH ele precisa ser planejado, ele precisa ser pensado. Em geral, quando chega final de ano, toda a organização ela monta o seu planejamento para o ano seguinte, né? Então, tem o planejamento financeiro, né? Onde ela vai dimensionando ao longo dos meses quanto ela vai investir, quanto ela vai investir, por exemplo, numa contratação, quanto ela vai ter durante o mês para uma demissão, quanto que ela vai ter para investir em imobiliário, e ela vai dividindo esses custos, né, ao longo dos meses, onde ela tem orçamentos.
tá? Então, a empresa, ela trabalha com orçamento, onde o gestor ele vai estar sempre olhando o que está saindo para que não extrapole o orçamento. E a gestão de pessoas não é diferente, ela vai ter também o seu planejamento que vai estar ali alinhado, né? Mais um planejamento dentro do planejamento geral da empresa. Então, o gestor de pessoas precisa planejar quanto que ele vai investir em treinamento ao longo dos meses. Para isso, eu preciso fazer primeiro os estudos, quais são os treinamentos que nós vamos fazer ao longo do ano. Eu preciso ter o meu orçamento em termos de seleção, em termos de folha de pagamento e por aí vai, né? Então, as nossas ações elas precisam ser planejadas, precisam ser pensadas, tá? Elaboração de estratégia de remuneração, ou seja, a gente vai também pensar e planejar com relação às remunerações. Remuneração, em geral, é o maior desafio dentro da gestão de pessoas, porque envolve um custo, né? Não que as outras áreas não envolvam, mas em geral são custos maiores, né? Folha de pagamento, então investir aí em planos de remuneração em geral é onde a gente enfrenta as maiores barreiras, as maiores dificuldades, tá? Principalmente aqui em Belém, tá? Aqui em Belém, onde nós temos muita atuação e que as empresas conseguem ver muito o nosso trabalho, ainda é a parte de treinamento e desenvolvimento e seleção, tá? Mas nós não podemos trabalhar somente com esses dois tipos de ações dentro de uma gestão de pessoas, tá? Eu preciso trabalhar de uma forma estratégica, trabalhando com todas as áreas da gestão de pessoas, ok? Acompanhamento do desempenho, onde a gente vai verificar o desempenho tanto da empresa quanto do colaborador. Então, as organizações, no momento atual, né, perante o nosso século XXI, elas estão ali buscando, né, nós, não só organizações, nós estamos sempre buscando mais segurança, mais conforto. Nós também estamos tendo sempre um aumento aí da nossa expectativa de vida. Então, isso vai impactar na organização como um todo. Os clientes estão buscando isso: segurança, conforto, agilidade. Expectativa de vida está aumentando. Então, vou estar lidando com maior diversidade de cliente, com maior diversidade dentro da organização de colaboradores. Então, por exemplo, eu vou ter colaborador, como a gente comentou ainda há pouco, com 20 anos de idade, com colaborador de 60 anos de idade. São pessoas com pensamentos diferentes, né? Que vão estar trabalhando juntas. E as minhas ações precisam ser ações para trabalhar com essas pessoas, né? Com pensamentos diferentes, em tempos diferentes, mas que estão ali juntas e precisam estar alinhadas. Então, a gente teve aí a nossa mudança, né? Nesse tempo aí de evolução das organizações e a gente vai evoluindo, né? Então, no passado, a gente andava, por exemplo, de carroças nas cidades. Hoje a gente já está aí com os metrô, né? Belém ainda não chegou o metrô, né? Mas nunca vai. Mas a gente vê o quê? As evoluções aí que a gente precisa estar acompanhando. E assim, em tudo, né? Em todas as áreas, né? O mundo vai sempre se modernizando, vai sempre se atualizando, e assim também é a nossa forma de atuação dentro da área de gestão de pessoas. A gente vai acompanhando essa evolução do mundo. Então, hoje a gente está trabalhando com colaboradores conectados, com clientes conectados. Então, a gente está trabalhando hoje. O que o mercado visualiza hoje? Todo mundo busca agilidade. Todo mundo hoje busca
resolução de problemas a um clique, né? Nada pode demorar. As pessoas hoje não têm paciência de esperar 5 minutos numa fila, que já ficam ali impacientes. Então, eu vou estar lidando com um colaborador, com um cliente, né? Que, por exemplo, 5 minutos para ele numa fila de espera é muito, pode gerar uma insatisfação. Mas eu vou ter que lidar com isso. Como é que eu vou trabalhar com os colaboradores para que eles estejam preparados para lidar com esse tipo de cliente? Né? Então, obsoleto, né? Aquilo que a gente conversou na semana passada, hierarquia, unidade de comando, divisão de trabalho, só faço uma coisa, chego no horário e saio no meu horário, né? As organizações hoje, elas não querem que a gente saia no horário, a gente saia quando a gente conseguir realizar aquilo que precisou fazer naquele dia, né? Valor do cargo de acordo com a posição. Então, tudo isso aqui são obsoletos. Hoje a gente não ganha mais com o valor da posição, a gente ganha por aquilo que a gente consegue entregar, né? E daí vem as remunerações variáveis, né? Então, hoje, né, as organizações, no momento, elas estão ali buscando, né, e atendendo a uma comunicação imediata, rápida, alocação de dinâmicas de recursos, fazer mais com menos dinheiro, trabalhos em times e interdependentes, né, ou seja, eu não trabalho sozinho, eu estou ali dentro de uma equipe, então eu preciso ajudar, então eu preciso, enquanto gestor de pessoas, desenvolver esse sentimento de time, esse sentimento de equipe dentro da minha organização. Recompensa baseada nas competências e contribuições e a desconstrução das hierarquias, né? Então, o desenho organizacional hoje das organizações é esse. Então, vocês que estão saindo para o mercado são essas empresas que vocês vão encontrar para estar gerindo. Então, aqui nós temos, né, o ambiente empresarial. Com o que a empresa ela lida? Ela lida com o governo, ela lida com os fornecedores, né, aquelas outras empresas que vão fornecer insumos para ela, que vai vender, por exemplo, o material do almoxarifado, vai te entregar o teu uniforme, vai te entregar o vale-transporte da tua empresa, o ticket de alimentação, serão os teus fornecedores. Os sistemas financeiros, os bancos, os sindicatos, com bem menos forças no momento atual. No passado, a gestão de pessoas trabalhava muito com os sindicatos, né? Hoje nem tanto, deu uma diminuída. Tecnologia, comunidade, então nós estamos dentro de uma sociedade, estamos dentro de um local onde as nossas ações, as ações da minha empresa, ela vai estar lidando ali com a comunidade, né? A gente precisa ter essa visão ali. Com os consumidores, com o nosso cliente em si, com os concorrentes, com as outras empresas, que concorrem, que fazem a mesma coisa que a minha organização, e o mercado de mão de obra, né? Então, percebam que a gente tem aí vários ambientes, várias pessoas, vários momentos que a gente vai estar interagindo com locais diferentes, pessoas diferentes, e eu vou ter que ter a habilidade de estar lidando com todas essas pessoas. Ah, professora, eu, gestor de RH, vou estar lidando com a comunidade? Vai, né? A gente vai estar em ações que vão fazer impactos, né? Digamos, eu estou na gestão de pessoas, eu preciso pensar em ações de responsabilidade social, preciso pensar no que a minha empresa está contribuindo para a sociedade, tá? Então, esses são
os stakeholders, né, que nós falamos na semana passada. Então, tudo isso aqui, se a gente pensar, são stakeholders. Então, nós temos as influências ambientais externas e as internas. As externas é tudo aquilo que vai impactar, tudo aquilo que vem de fora da minha organização, mas que vai impactar internamente a minha organização. Por exemplo, ações do governo, da comunidade, é externo, mas vai influenciar nas ações internas da minha organização. Nesse caso da comunidade, problemas relacionados ao pessoal empregado são afetados? Precisam, né? Então, sim, a comunidade é externa, mas vai impactar ali dentro da minha organização. Vamos pensar, deixa eu dar um exemplo aqui. As organizações, elas precisam ter uma boa imagem para a sociedade, para a comunidade. Então, uma organização que tem uma imagem, por exemplo, que ela destrói o planeta e não reinveste, né? Então, por exemplo, ela só desmata para fabricar papel. Ela perde o cliente se ela não faz o inverso, que é o reflorestamento, por exemplo. Então, as empresas, elas, por mais que em algum momento ela faça uma ação que cause um impacto para a sociedade, porque isso é um impacto, o desmatamento é um impacto para nós, mas ela precisa de alguma forma contribuir para que a imagem dela também, né, não fique ali só uma imagem de uma empresa que degrada, mas que de alguma forma ela está trabalhando ali para a sustentabilidade do planeta, para dar continuidade, né? Ela contribui, tá? Então, digamos, se a gente pensar Brumadinho, né, que teve aquele acidente, né, há uns 2 anos atrás, é uma empresa que estava ali, né, a imagem daquela empresa ela ficou extremamente horrível perante a sociedade, porque ela ficou a imagem de que só veio ali para degradar e acabar com aquele ambiente, acabar com aquele local, né? Então, a empresa ela precisa, e aí a gestão de pessoas ela está envolvida, a gente precisa pensar nessas ações, né? A empresa ela não pode só tirar, ela precisa também contribuir, ela precisa dar, né? Isso ela vai estar ali, isso ela vai ter legislações cobrando ela, que ela vai ter que cumprir, e vai ter a própria imagem dessa organização, tá? E o colaborador, como é que fica nessa história? O colaborador também ele se sente impactado de alguma forma, né? Se ele está vendo a sua empresa com uma má imagem no mercado, ele também não vai se sentir ali feliz de estar trabalhando num local onde aquela empresa não está contribuindo. Tá? Isso fica ruim também para esse colaborador. Okay? Então, os nossos processos de RH, os processos de agregar, que é treinamento, seleção, os processos de aplicar, que é o processo de treinamento, né, os processos de recompensar, remuneração variável, plano de cargos e salários, planos de promoções dentro da organização, o desenvolver, o manter, né? Ou seja, as ações que fazem com que as pessoas continuem querendo permanecer ali dentro da minha organização, e o monitorar, que é saber o que está acontecendo, né? Fazendo as pesquisas de clima, pesquisas de desenvolvimento, pesquisas em geral, para a gente saber como que as pessoas estão pensando e sentindo ali dentro, tá?
Então, tudo isso aqui são os nossos processos dentro de uma organização. Eu contrato, eu desenvolvo, eu recompenso, né? Eu mantenho ações para fazer com que as pessoas queiram permanecer ali dentro. Então, este é o compromisso da gestão de pessoas, tá? Desde o momento que chega até o momento, né, de saída desse colaborador, ok? Então, e ao final, a gente está buscando todas essas convergências aí, né, das nossas ações, com esse planejamento da organização, e isso vai sendo influenciado tanto pelas questões ambientais, de fora para dentro, quanto as questões internas, ambientais internas, que são as nossas próprias ações de gestão de pessoas, que são as próprias pessoas ali dentro daquela organização, tá? Ok, até aqui, gente. Tranquilo? Então, aqui eu coloquei os exemplos, né, das influências ambientais externas, leis e regulamentos que a empresa tem que seguir, os sindicatos, as condições econômicas, competitividade, as condições sociais e culturais, e as internas, a nossa missão, a nossa visão, a cultura da organização, a natureza das tarefas, o estilo de liderança, ou seja, tudo aquilo que está ali dentro daquela organização. E no final, a gente almeja estar produzindo e entregando práticas éticas e socialmente responsáveis, produtos e serviços competitivos e de alta qualidade e qualidade de vida no trabalho. Então, esta é a nossa missão, né? Ao final de tudo, que a gente almeja é que as pessoas estejam ali naquele ambiente de trabalho, trabalhando, mas com qualidade de vida, que ela não esteja trabalhando ali num local que esteja gerando sofrimento e adoecimento, e sim num local que esteja proporcionando para ela a qualidade de vida, onde aquilo que ela tem enquanto desejos consigam ser realizados ali dentro daquela organização, tá? Dúvidas, perguntas? Não? Tranquilo? Então, por hoje é só, a gente se encontra na quinta-feira. Tchau, Carolina.